Quero neste momento, neste ato em que comemoramos os 60 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Erechim, e também os 85 anos da chegada da amada Igreja no estado do Rio Grande do Sul, cumprimentar os irmãos e as irmãs, a amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. Excelentíssimo Senhor Vereador César Augusto Caldarte, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Erechim, excelentíssimo Senhor Paulo Alfredo Polis, digníssimo Prefeito da nossa querida Erechim, ilustríssimo Senhor Pastor Geraldino da Silva, digníssimo Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui do nosso município, ilustríssimo Senhor Ubiratã Batista Job, Presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas e Pastores da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul, e também pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Porto Alegre, a nossa capital. Excelentíssimo Senhor Deputado Ivar Pavan, digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa, digno representante da região do Alto Uruguai, junto à capital do estado, excelentíssimo Senhor Gilmar Socella, digníssimo deputado estadual, também nosso representante da região do Alto Uruguai, junto à Assembleia Legislativa, ilustríssimo Senhor Antônio Gilceu Souza, digníssimo comandante do 13º BPM, ilustríssimo Senhor Pastor Bento Teixeira, primeiro vice-presidente da Convenção, ilustríssimo Pastor Dário Stein, primeiro secretário da Convenção, senhoras, senhores, demais autoridades que se fazem presente nesta sessão solene, e eu vejo muitos aqui que gostaria que a mesa citasse depois. Falar sobre a Igreja Evangélica Assembleia de Deus hoje é uma grata missão. Homenagear a igreja da qual sou membro e poder contar sua trajetória se traduz na mais singela manifestação do nosso amor a esta amada igreja que acolhe com alegria e amizade. E hoje, com certeza, pastor Ubiratã, podemos dizer, como está escrito em 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. Os historiadores que se ocupavam do avivamento pentecostal no século XX são unânimes em mencionar a cidade de Los Angeles, na Califórnia, em 1906, como centro irradiador de onde o avivamento se espalhou para outras cidades e nações. O pastor Williams Joseph Simon, que servia na igreja em Los Angeles, na época, não era um pregador eloquente. Porém, o seu coração ardia de zelo e pureza da obra do Senhor, e sua mensagem era vivificada pelo Espírito Santo. E em seguida, quando voltava a sentar em sua cadeira no púlpito, colocava o rosto entre as mãos e no decorrer dos trabalhos ele não parava de interceder, de pedir que Deus operasse de maneira extraordinária no coração dos ouvintes. E o que acontecia então é inexplicável.
O poder de Deus caía sobre a congregação, a convicção das verdades divinas inundava os corações, o desejo de santidade dominava as almas e repentinamente brotavam louvores dos corações. Muitos eram batizados com o Espírito Santo, falavam em novas línguas, outros profetizavam e outros cantavam hinos espirituais. A notícia destes acontecimentos foi anunciada em toda a cidade, inclusive nos jornais seculares, que imediatamente enviaram repórteres para observar e descrever os fatos. Dentro de pouco tempo, os grandes centros urbanos norte-americanos foram alcançados pelo avivamento pentecostal. Enquanto este mesmo avivamento conquistava terreno e dominava a vida religiosa de Chicago, dois jovens suecos, Daniel Berger e Gunnar Wingren, residentes nos Estados Unidos, obedecendo ao chamado de Deus para pregar o Evangelho de Jesus no Brasil, e a chamada divina foi confirmada em seus corações. E saíram rumo ao desconhecido país. Não tinham qualquer promessa de sustento, quer de igreja, quer de particulares. Mas tinham, sim, o coração cheio de confiança em Deus. E isso lhe proporcionava mais segurança do que qualquer promessa humana. No dia 19 de novembro de 1910, os missionários desembarcaram em Belém, no estado do Pará. Ninguém podia imaginar que estes dois jovens estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil, por meio da pregação de Jesus Cristo, como único, suficiente Salvador da humanidade. Em 18 de junho de 1911, com a presença de 17 pessoas, fundava-se a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que nas décadas seguintes causaria admiração ao mundo inteiro pela pujança de seu crescimento. E hoje, esta mesma amada igreja se prepara para comemorar o seu centenário. No Rio Grande do Sul, Pastor Ubiratã, o início da Assembleia de Deus se deu em 3 de fevereiro de 1924, com a chegada do missionário sueco Gustavo Nordlund, sua esposa Elizabeth e o filho Herbert, os quais, depois de certo tempo de oração, estudo e conhecimento cultural, começaram a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo em Porto Alegre. O primeiro culto, irmãos, foi realizado na Rua Marilã, bairro Montserrat, no dia 15 de abril de 1924. E além do missionário Gustavo Nordlund e sua família, o culto foi assistido por uma única pessoa, um ancião de 70 anos de idade, de nome José Correia da Rosa, o qual havia chegado ao local do culto a fim de abrigar-se de um forte temporal, pois chovia torrencialmente em Porto Alegre. E após ouvir a palavra de Deus, converteu-se a Jesus Cristo, foi batizado em águas por imersão, tornando-se assim o primeiro membro da Igreja Assembleia de Deus na capital do Rio Grande do Sul. No dia 19 de outubro de 1924, foram batizados por imersão no Rio Guaíba mais 10 pessoas. Após este batismo, o missionário Gustavo Nordlund celebrou a Santa Ceia com os 12 primeiros membros da igreja. Nesta mesma reunião, e neste mesmo dia, 19 de outubro de 1924, foi organizada e constituída a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre. Assim, meus irmãos, este ano